Olá, vamos gravar hoje a segunda parte do capítulo 2 do livro As Regras do Método Sociológico. O capítulo se intitula Regras relativas à observação dos fatos sociais. Nesta segunda parte, Durkheim estará preocupado em estabelecer a diferença que há entre a compreensão científica de um determinado objeto e a compreensão que o senso comum pode fornecer de um determinado objeto. Por outras palavras, ele está dizendo que os fatos sociais podem ser compreendidos pelo pensamento científico ou podem ser apreendidos na sua superficialidade pelo senso comum. No entanto, a leitura que o senso comum ou o senso vulgar fará dos fatos sociais, portanto, das instituições, será sempre uma leitura que padece da necessária objetividade. Durkheim começa esta segunda parte observando que, para assegurar a realização prática da verdade, é preciso descartar sistematicamente as pré-noções. Isso significa o quê? Isso significa que, se queremos compreender os fatos sociais tal como os fatos sociais são, é necessário estabelecer um distanciamento em relação às ideias mais superficiais que temos em relação aos fatos sociais, que são aquelas ideias dadas pela nossa percepção imediata. Para Durkheim, afastar-se sistematicamente, descartar sistematicamente todas as pré-noções é a base de todo método científico. Ou seja, isto não é apenas um princípio válido para a sociologia, é um princípio válido para toda ciência que busca compreender um determinado objeto, tal como aquele objeto é. Neste sentido, dirá Durkheim, impõe-se como lei pôr em dúvida as ideias que foram recebidas anteriormente, empregar apenas conceitos cientificamente elaborados e construídos com método. Aqui temos um outro elemento fundamental para a construção da ciência: método. Não se faz uma investigação científica com uma ideia na cabeça e uma caneta na mão. A investigação científica, ela brota de determinados procedimentos rigorosos de investigação. E estes procedimentos rigorosos não podem estar dados pelo senso comum. Daí afirmar Durkheim que o sociólogo, no momento em que determina o objeto de suas pesquisas, precisa também estabelecer um comportamento rigoroso e demonstrar a validade da sua investigação. E ele só pode demonstrar a validade da sua investigação se ele se utilizar de conceitos que embasam a análise científica. É necessário, portanto, se afastar de todos aqueles referenciais que, segundo Durkheim, não têm nada de científico. Ou, como diz o próprio Durkheim, é preciso que ele, o sociólogo, se liberte das falsas evidências que dominam o espírito do vulgo, ou seja, daquele que está pautado pelo senso comum. É necessário que ele se livre, de uma vez por todas, do jugo dessas categorias empíricas que um longo costume acaba geralmente por tornar tirânicas. Com isto, Durkheim quer dizer o quê? Ele quer indicar que, por estarmos em contato continuamente com a realidade, deixamos de prestar a devida atenção na realidade tal como ela é.
e nos pautar por julgamentos que brotam deste contato, sem submeter estes julgamentos ao crivo da análise, ao crivo da investigação, ao crivo da problematização. Daí que é necessário, sim, recorrer aos elementos empíricos que a realidade fornece, mas é imperativo se distanciar destes elementos empíricos, considerando que estes elementos empíricos traduziriam a realidade. Durkheim está observando que há uma diferença entre a essência e a aparência de uma determinada realidade. No entanto, não é fácil se libertar do senso comum, ou daquilo que Durkheim chama o senso do vulgo. Para ele, o que torna difícil esta libertação é o fato de que a sociologia, ela não é feita com indivíduos que estão fora da realidade. A sociologia é feita por indivíduos que possuem suas crenças políticas, suas crenças religiosas, que desenvolvem certas práticas morais. Portanto, o investigador, ele não está pairando no espaço. O investigador, ele faz parte da sociedade. E na medida em que ele recebe também desta sociedade certos valores, certos referenciais, ele precisa continuamente se patrulhar para não confundir aquilo que ele acredita com aquilo que o objeto é. Dirá Durkheim, as ideias que fazemos ao seu respeito nos são muito caras, assim como seus objetos, e adquirem tamanha autoridade que não suportam a contradição. Toda opinião que as perturba é tratada como inimiga. Este é o comportamento que ocorre na medida em que, ao lançarmos-nos nas investigações, podemos nos defrontar com valores que são totalmente distintos daqueles que defendemos, ou podemos descobrir que a realidade não é semelhante àquilo que imaginamos que ela fosse. É importante, diz Durkheim, que, para a investigação, estejam sempre presentes as provas. Não é o império da paixão que vai determinar a análise, e sim a possibilidade de se encontrarem provas, elementos que corroborem aquilo que foi investigado. As paixões, elas existem. No entanto, elas não toleram, elas não suportam um exame científico, sobretudo porque as paixões, geralmente, elas são subjetivas, ao passo que o conhecimento científico é dado pela objetividade. Durkheim observa ainda a necessidade de que o investigador não despreze totalmente aqueles dados empíricos. Ele deve se afastar do senso comum, o que não quer dizer que a realidade, a vida cotidiana ou os elementos mais imediatos não possam fornecer ao investigador, no caso, ao sociólogo, referenciais para que ele encaminhe a sua pesquisa. Dirá Durkheim, ora, no momento em que a pesquisa vai apenas começar, quando os fatos não estão ainda submetidos a nenhuma elaboração, os únicos desses caracteres que podem ser atingidos são os que se mostram suficientemente exteriores para serem imediatamente visíveis. Os que estão situados mais profundamente são, por certo, mais essenciais. Seu valor explicativo é maior, mas, nessa fase da ciência, eles são desconhecidos e só podem ser antecipados se substituirmos a realidade por alguma concepção do espírito. Significa que, no ponto de partida, os elementos com os quais o investigador se depara são extremamente superficiais. A essência daquela realidade ou
a essência de um determinado fato social está encoberta. É necessário, portanto, buscar a realidade deste fato social nas suas profundezas, ou seja, naquele momento que não é o empírico imediato, e sim aquele empírico que resultou de um processo de investigação dado pelos parâmetros da ciência. Durkheim observa que disto deriva a seguinte regra: jamais tomar por objeto de pesquisas senão um grupo de fenômenos previamente definidos por certos caracteres exteriores comuns e compreender todos os que correspondem a essa definição. Aqui ele está apontando para um outro problema. O primeiro deles é escapar das percepções mais imediatas fornecidas pelo objeto. O segundo problema que se coloca é de agrupar no processo de investigação fenômenos que sejam idênticos. Não dá para comparar realidades distintas, instituições distintas. É sempre necessário comparar um conjunto de elementos de fatos sociais que tenham a mesma validade dentro da consciência coletiva de um determinado momento histórico. Ele cita, por exemplo, a questão do crime. Não se pode agrupar na condição de crime qualquer uma das manifestações que ocorrem no plano da vida social. É necessário colocar na categoria de crimes aquelas ações que provocam um repúdio coletivo, aquelas ações que são condenadas pela consciência coletiva. É somente agrupando estes fenômenos próximos e identificando-os em sua profundidade que podemos estabelecer uma investigação criteriosa. Por exemplo, é somente identificando qual é a reação que uma determinada sociedade tem em relação ao assassinato, como que estas sociedades estabelecem determinadas punições, que podemos agrupar este tipo de violação das regras de uma determinada sociedade dentro de um corpo comum, estabelecer, por exemplo, uma ciência chamada criminologia. Portanto, quando se comparam fatos sociais, é necessário que se comparem fatos sociais que tenham a mesma natureza, que sejam constituídos pelos mesmos elementos, sem o que não é possível estabelecer adequadamente a investigação científica. Durkheim observa, neste sentido, que o objeto de cada problema, geral como particular, deve ser constituído segundo o mesmo princípio. Dessa maneira, o sociólogo, desde seu primeiro passo, toma contato com a realidade. Os fatos classificados não dependem dele, da propensão particular de seu espírito, do espírito do sociólogo, mas da natureza das coisas. O sinal pode ser mostrado a todo mundo, reconhecido, e as afirmações de um observador podem ser controladas pelos outros. A noção assim constituída nem sequer se ajusta, ou, em geral, não se ajusta à noção comum. Nesta passagem, Durkheim está reforçando a necessidade do sociólogo investigar manifestações coletivas que sejam semelhantes, ou então condenações coletivas, condenações feitas pela consciência coletiva, que tenham a mesma natureza. Mas ele observa algo mais ainda. Ele observa que, se uma pesquisa for realizada com o devido rigor, esta pesquisa ela precisa ter validade para todo e qualquer outro investigador
que se utilizar dos mesmos recursos para analisar aquele objeto. Daí que ele fala que o sinal pode ser mostrado a todo o mundo, reconhecido, e as afirmações de um observador podem ser controladas pelos outros. A noção assim construída nem sempre se ajusta, ou em geral não se ajusta, à noção comum. Ele quer dizer com isso o seguinte: no plano do senso comum, no plano do vulgo, cada um busca ter uma leitura de realidade distinta diante daquilo que encontra face a si. No caso do investigador, não. No caso da investigação, no caso do sociólogo, ele não estabelece verdades subjetivas, e sim verdades objetivas. Ele estabelece um conhecimento que vai ser reconhecido como conhecimento legítimo por um outro investigador que adote, por sua vez, os mesmos métodos científicos, os mesmos procedimentos de análise. Durkheim continua suas considerações observando que é preciso conceitos novos, apropriados às necessidades da ciência, expressos com o auxílio de uma terminologia especial. O conceito vulgar, portanto, o senso comum ou as ideias elaboradas no plano do senso comum, o conceito vulgar serve de indicador. Por ele, somos informados que existem fenômenos reunidos sob uma mesma denominação e que devem, provavelmente, ter características comuns. O conceito vulgar, no entanto, jamais deixa de ter algum contato. O conceito vulgar, portanto, jamais deixa de ter algum contato com os fenômenos. Ele nos indica, às vezes, porém, de maneira geral, em que direção estes devem ser buscados. Mas, como ele é grosseiramente formado, ou seja, como os conceitos do plano do senso comum são grosseiramente formados, é natural que estes conceitos não coincidam exatamente com o conceito científico instituído em seu lugar. Observem que Durkheim não está desconsiderando a realidade do senso comum. Ele está dizendo que o senso comum fornece alguns indicativos, mas que não podemos nos fiar nestes indicativos dados pelo senso comum para estabelecermos a condição de verdade. Estes indicativos, eles são ponto de partida para que a investigação caminhe para além do senso comum. Infelizmente, diz Durkheim, essa regra não é muito observada em sociologia. Precisamente, e isto ocorre, precisamente por esta tratar de coisas das quais estamos sempre falando, como a família, a propriedade, o crime, etc. Na maioria das vezes, parece inútil ao sociólogo dar-lhes uma definição preliminar e rigorosa. Estamos tão habituados a servir-nos dessas palavras que parece inútil precisar o sentido no qual as empregamos. Aqui, mais uma vez, a ideia de Durkheim que devemos escapar das impressões imediatas. Ter uma ideia geral da família, isto ocorre no interior da sociedade. Ter uma ideia geral do crime, isso também ocorre no interior da sociedade. O que não quer dizer que os indivíduos saibam o que significa a instituição família, como que ela nasceu, como que ela se desenvolveu, quais os papéis que ela cumpre ainda no mundo moderno. A mesma coisa, os crimes ou todas as outras manifestações da vida cotidiana com as quais os indivíduos lidam sem o devido rigor, sem a preocupação de compreender para que aquelas manifestações existem. Isto é bem curioso,
quando olhamos, por exemplo, a recentes tentativas que ocorrem no plano mundial e também no plano nacional, nas quais certos indivíduos ou certos grupos de indivíduos se lançam contra as instituições por considerarem que aquelas instituições contrariam a sua liberdade. Atacam a instituição Estado ao dizerem que o Estado ele vigia o cidadão e que, portanto, cerceia a sua liberdade, daí que tem que acabar com aquele Estado, ou então atacam o Supremo Tribunal Federal, ou atacam urnas eletrônicas, e tudo isso brota do quê? De uma percepção do senso comum, e não de uma investigação a respeito de qual é o sentido da eleição, para que existem as eleições, como que as eleições se desenvolveram ao longo dos séculos, como que você tem sociedades onde não existem eleições, o que acontece com essas sociedades onde as eleições não ocorrem, e assim por diante. Daí que é sempre necessário reconhecer que existem indicativos na realidade, mas o sociólogo não pode se fiar nesses indicativos, uma vez que eles não foram trabalhados pela ciência, eles apenas emergem no plano da vida cotidiana de uma maneira bastante fenomênica. Continuará Durkheim observando que é necessário sempre tomar o cuidado para não abranger no interior de um determinado corpo de investigação fenômenos que sejam totalmente distintos ou que não tenham ligação entre si. Para ele, é muito comum no plano da vida cotidiana que os indivíduos adotem este procedimento. No entanto, este procedimento é nocivo para a ciência e corre-se o risco não de produzir um conhecimento científico da realidade, mas tão somente um comportamento meramente vulgar ou um comportamento que não transcende o plano do senso comum. Portanto, no processo de investigação, é sempre necessário fazer uma triagem dos elementos que estão sendo selecionados para constituir a pesquisa. Fazer isso significa sempre a eliminação das ideias pré-concebidas. No entanto, não descartar totalmente os elementos mais superficiais destas ideias pré-concebidas. Por exemplo, quando se vai fazer a pesquisa, não se pode abandonar um conceito mais geral que se tem a respeito da família, ou então um conceito mais geral que se tenha da educação. Mas não se pode incorporar, sem a devida crítica, as definições preliminares que existem a respeito da família, a respeito da educação, a respeito da polícia e assim por diante. Para Durkheim, o começo da ciência não poderia ter por objeto exprimir a essência da realidade. Ela deve apenas, este começo, deve apenas nos pôr em condições de chegar a isso posteriormente. O início da ciência tem por única função fazer-nos entrar em contato com as coisas. E estas não podem ser atingidas pelo espírito, a não ser de fora. Significa que, no ponto de partida, nós não temos ainda a compreensão acabada de determinado fenômeno social, de determinado fato social. Este conhecimento a respeito do fato social só pode ser extraído através da aplicação metódica da investigação. Não podemos, nesse sentido, nos pautar nos elementos
exteriores que estão diante de nós. É necessário transcender estes elementos exteriores e penetrar na essência do objeto. O ponto de partida é sempre baseado em elementos empíricos superficiais. O ponto de partida fornece o primeiro ponto de apoio necessário às nossas explicações, diz Durkheim. Mas o ponto de partida não é a explicação propriamente dita, e sim o começo do processo que vai nos conduzir a descobrir o que aquela determinada realidade é. A ciência, diz Durkheim, não teria meio algum de ir mais adiante, não poderia aprofundar-se mais na realidade, se não se respaldasse nestes primeiros elementos como referenciais. Portanto, não se quando se fala de fazer da consciência uma tábua rasa, não significa desconsiderar a realidade empírica. Significa que se deve desconsiderar aquele tipo de conhecimento que até então era dado pelo senso comum. Feito isso, se apropriar dos elementos mais gerais para ir mergulhando na compreensão do que se esconde por debaixo daquelas manifestações e compreensões mais gerais a respeito de um determinado objeto. Ou, como diz Durkheim, cabe ao cientista penetrar mais fundo nas coisas. Visto ser pela sensação que o exterior das coisas nos é dado, a ciência, para ser objetiva, deve partir não de conceitos que se formaram sem ela, mas da sensação. O que é a sensação? A sensação são aquelas manifestações mais epidérmicas do objeto. É impossível escapar destas manifestações mais epidérmicas do objeto. O que não pode acontecer é do investigador, do sociólogo, se render a estas manifestações mais imediatas do objeto. Daí, a afirmação durkheimiana de que, visto ser pela sensação, pelos órgãos do sentido, que o exterior das coisas nos é dado, a ciência, para ser objetiva, deve partir não de conceitos que se formaram sem ela, mas da sensação. Deve partir, não tomar como ponto de chegada. Deve tomar diretamente emprestados os elementos de suas definições e iniciais. A obra da ciência não pode proceder de outro modo, ou seja, não tem como descartar de forma absoluta o campo do empírico imediato. A ordem da ciência, a obra da ciência, tem necessidade de conceitos que exprimam adequadamente as coisas, tal como elas são, não tal como é útil à prática concebê-las, ou seja, não tal como é útil ao senso comum concebê-las para resolver seus problemas no plano da vida cotidiana. Ora, aqueles conceitos que se constituíram fora da sua ação, portanto, fora da investigação científica, não preenchem esta condição. E que condição é esta? A condição de objetividade. É preciso, pois, que ela, a ciência, crie novos conceitos e que, para tanto, afastando as noções comuns e as palavras que as exprimem, volte à sensação, matéria-prima necessária de todos os conceitos. É da sensação que emanam todas as ideias gerais, verdadeiras ou falsas, científicas ou não. Portanto, o ponto de partida da ciência ou conhecimento especulativo não poderia ser outro que o do conhecimento vulgar
ou prático. É somente além dele, ou seja, além deste conhecimento vulgar, na maneira pela qual esta matéria comum é elaborada, que as divergências começam. E que divergências são essas? As divergências são aquelas que existem entre a forma de pensar do senso comum e a forma de pensar da ciência. Em que acredita o senso comum e o que revela a ciência. O senso comum tende apenas a afirmar. A ciência, ela tem por obrigação demonstrar. Este procedimento, no entanto, este percurso, no entanto, ele não é fácil. Ele não é fácil por quê? Porque os órgãos do sentido, eles estão sempre prontos a incorporar ao plano das ideias os elementos de uma maneira mais subjetiva possível. A sensação é facilmente subjetiva. Significa que é muito fácil um descaminho no interior da investigação, na medida em que o investigador possa confundir as suas crenças pessoais com aquilo que o objeto está revelando. Assim, neste sentido, é de regra, nas ciências naturais, afastar os dados sensíveis que correm o risco de ser demasiado pessoais ao observador, para reter exclusivamente os que apresentam um suficiente grau de objetividade. Durkheim está mostrando aqui que nas ciências da natureza, nas ciências naturais, este reconhecimento de que o senso comum não é o critério da verdade de uma determinada realidade, de um determinado objeto, já está assentado. O que concerne fazer é trazer este comportamento para o terreno da sociologia, ou seja, trazer para a sociologia formas de investigação, métodos de investigação que garantam à sociologia um certo grau de objetividade em relação à análise de um objeto. Quando se fala de grau de objetividade, estamos dizendo o seguinte: que aquele conhecimento que foi extraído da investigação não depende da vontade do investigador, e sim resulta da estrutura interna que foi analisada pelo investigador. Daí que, diz Durkheim, o sociólogo deve tomar precauções. Os caracteres exteriores, em função dos quais ele define o objeto de suas pesquisas, deve ser tão objetivo quanto possível. Pode-se estabelecer como princípio que os fatos sociais são tanto mais suscetíveis de ser objetivamente representados, quanto mais completamente separados dos fatos individuais que os manifestam. Significa que é sempre necessário pensar os fatos sociais e o que ele representa para o conjunto da consciência coletiva, mas não apenas isto. É necessário investigar aqueles fatos sociais que estejam consolidados, que tenham assumido no interior de uma determinada sociedade o estatuto de instituição, ou seja, de referencial a partir do qual os indivíduos estabelecem as suas ações. A condição de toda objetividade, diz Durkheim, portanto, a condição de toda análise que exprime não aquilo que os indivíduos acreditam, e sim aquilo que o objeto é, a condição de toda objetividade é a existência de um ponto de referência. Não é possível fazer pesquisa sem um ponto de partida, sem algum elemento empírico. A condição de toda objetividade é a existência de um ponto de referência constante e idêntico, ao qual a representação pode ser relacionada e que permite eliminar tudo o que ela tem de variável, portanto, de subjetivo, de crença pessoal.
Se os pontos de referência dados forem variáveis e diversos em relação a si mesmos, faltará uma medida comum e não teremos meio de distinguir o que depende de fora e o que lhe vem de nós. Portanto, é necessário triar os elementos que vão constituir o objeto, mas não apenas triar os elementos que vão constituir o objeto, como também triar as manifestações nas suas identidades. Não é possível se fazer uma investigação se utilizando de manifestações coletivas totalmente distintas. Se vai se investigar a religião, é necessário que se agrupem aqueles fenômenos que podem ser identificados como manifestações religiosas. Não tem como inserir no grupo das religiões manifestações que têm o caráter eminentemente político ou caráter eminentemente econômico ou filosófico. É necessário que esses fatos sociais sejam agrupados dentro de uma certa lógica interna que permita a realização da investigação. Fora dos atos individuais que suscitam, os hábitos coletivos exprimem-se sob formas definidas. Como é que fazemos isso? Como é que se torna possível agrupar estes fenômenos? É possível desde que se tenha em consideração aqueles fenômenos que estão no radar, estão dentro do comportamento ou dentro dos referenciais da consciência coletiva. Como essas formas existem de uma maneira permanente, não mudam com as diversas aplicações que delas são feitas, constituem um objeto fixo, um padrão constante que está sempre ao alcance do observador e que não dá margem às impressões subjetivas e às observações pessoais. Podemos pegar religiões desde a pré-história, passando pela Idade Média e o mundo moderno. As religiões, elas podem mudar alguns elementos no seu interior, mas elas sempre vão ter um determinado sentido para os indivíduos. Portanto, é possível agrupar aquelas manifestações como fenômeno religioso, se considerarmos o sentido que elas possuem nas várias épocas para a consciência coletiva. É lógico que a realidade não é sempre a mesma, reconhece Durkheim. As realidades se transformam, mas é possível encontrar no interior destas transformações manifestações coletivas que são preservadas com regularidade, que atravessam séculos e que tendem a se manter mesmo diante da mudança das formas sociais ou daquilo que se poderia chamar por modos de produção, que é uma conceituação que Durkheim não utiliza, mas apenas para exemplificar aqui. Conclui Durkheim. Quando o sociólogo empreende a exploração, portanto, o sociólogo empreende a exploração uma ordem qualquer de fatos sociais, ele deve esforçar-se em considerá-los, por um lado, em que estes se apresentam isolados de suas manifestações individuais. Em virtude deste princípio, é em virtude deste princípio que estudamos a solidariedade social, suas formas diversas e sua evolução através do sistema das regras jurídicas que as exprimem. Um critério objetivo, sem ser infalível, evitará muitos erros. Ou seja, isto não quer dizer que, adotando os procedimentos adequados, a investigação não possa incorrer em erros. No entanto, ao adotar os procedimentos adequados, a investigação ela tende a minimizar os erros de compreensão a respeito de uma determinada manifestação social. Portanto, conclui Durkheim,
Se quisermos seguir uma via metódica, precisaremos estabelecer alicerces da ciência sobre um terreno firme, abordar o reino social pelos lados onde ele mais se abre à investigação científica. Somente a seguir será possível, por trabalhos de aproximação progressivos, cingir pouco a pouco essa realidade fugidia, da qual o espírito humano talvez jamais possa se apoderar completamente. Com isso, Durkheim quer indicar que não existe verdade absoluta. No reino da sociedade, no mundo dos homens, a investigação ela precisa sempre acompanhar as transformações que ocorrem nas relações sociais. O que cada investigador pode fazer é fornecer elementos objetivos de compreensão para pesquisas futuras, assim como pesquisadores futuros estarão fornecendo elementos objetivos de investigação para aqueles que surgirem após eles. Com isso, Durkheim encerra suas reflexões neste capítulo 2 das regras do método sociológico. Capítulo este que se intitula Regras relativas à observação dos fatos sociais. Este capítulo é extremamente importante, porque Durkheim está a todo momento mostrando que o senso comum não pode ser critério de verdade, que para estabelecermos determinados critérios de verdades, ainda que sejam verdades momentâneas, é necessário um determinado tipo de investigação, na qual se utilize um método que vai fornecer, pouco a pouco, a compreensão do objeto. Durkheim observa também, nesta segunda parte, que a aparência engana. Daí que ela pode fornecer elementos que sirvam de ponto de partida para a investigação, mas que é necessário abandonar todas as pré-noções que se tem a respeito daquele determinado fato social para descobrir o que efetivamente se esconde por debaixo daqueles fatos sociais. Encerramos aqui a nossa discussão. Espero que tenham gostado da explicação a respeito deste capítulo 2, que eu tenha contribuído para que este capítulo tenha se tornado mais claro. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui em defesa da razão e em defesa da sociologia. Até uma próxima.